Sabe, para quem tem um pequeno negócio, o dia a dia, nossa, muitas vezes parece uma maratona sem linha de chegada, né? Totalmente. Aquela sensação de estar fazendo de tudo um pouco e sempre correndo. Exato. E tudo manualmente. É criar o post do dia, é responder cada cliente no WhatsApp um por um, tentar fechar uma venda. É uma sobrecarga que parece não ter fim. Uhum. E aí, no meio disso tudo, surge a inteligência artificial, que é vendida como uma solução, mas que para muita gente soa como mais um problema, mais uma coisa complicada para aprender. Sim, mais uma camada de complexidade. Isso, e a nossa análise hoje mergulha justamente nisso, usando como base um material que a gente encontrou chamado O Sistema de IA que Vende Enquanto Você Vive. Um título bem promissor. Bastante. E o objetivo aqui, veja bem, não é decifrar códigos ou falar de uma tecnologia super complexa. É mais explorar a promessa central do texto, que é essa ideia de que a IA pode ser menos sobre ferramentas e mais sobre um sistema, algo que trabalha nos bastidores. Exato. E essa, para mim, é a distinção fundamental que o material propõe logo de cara. A discussão não é sobre qual aplicativo é melhor ou como escrever o tal do prompt perfeito. Certo. É sobre uma mudança de mentalidade. A proposta é, parar de pensar, eu preciso aprender a usar 10 ferramentas diferentes e começar a pensar, eu preciso instalar um método. Um método que usa a IA para trabalhar por mim. Isso. É uma troca da mentalidade de, digamos, estudante para de arquiteto do próprio negócio. E segundo o texto, é essa mudança que separa a frustração do resultado de verdade. Ok, vamos analisar isso então. O material começa com um diagnóstico que, para ser honesto, parece um retrato bem fiel da realidade de muitos empreendedores. É impressionante, né? Ele descreve a pessoa que ainda opera, e essa expressão dele, como se estivesse em 2016. O conteúdo para rede social é feito quando dá tempo. Se der tempo. Pois é. O atendimento no WhatsApp é todo manual, um a um. Ele usa a expressão atender na unha. Adoro essa expressão, é muito visual. E o crescimento depende quase que exclusivamente de indicações. E tem mais um ponto nesse diagnóstico que eu acho crucial. Aquela crença de que a única saída é contratar uma agência caríssima, sabe? Tipo, delegar tudo. Sim, como se fosse a única solução. E o material argumenta que essa forma de trabalhar leva a uma consequência matemática. Brutal. Qual seria? Ele resume na frase, metade do esforço, 1/10 do resultado. Nossa! Pesado! Entendo o ponto do sistema, mas será que não é uma simplificação? Muita gente diria que o problema é, sim, a falta de tempo. Falta de braço para executar mesmo com o melhor sistema do mundo. Olha, o que eu acho fascinante na análise do material é que ele até concorda com isso. Mas ele argumenta que a falta de tempo é um sintoma, não é a causa. A causa seria o quê, então? A ausência de um sistema que otimize o esforço. O texto diz que o mundo mudou, o cliente mudou, a tecnologia evoluiu. Mas os métodos de trabalho de muitos negócios não acompanharam. É como tentar encher uma piscina com um balde furado. Exatamente essa analogia. O esforço é enorme, mas o vazamento, que é a ineficiência do método, impede o progresso. A frustração vem daí, desse desalinhamento. E essa frustração acaba criando um ciclo vicioso, né? Porque a solução, que poderia ser a tecnologia, parece assustadora. O material diz que a IA foi vendida do jeito errado. De que forma? Ele descreve a imagem que foi criada, algo complicado, técnico, um universo de ferramentas diferentes. Isso. Ninguém que já está sem tempo quer adicionar mais essa camada de complexidade na rotina. E isso levanta uma questão importante sobre a adoção de tecnologia, né? Muitas vezes, a percepção que se cria em torno dela é a maior barreira. Com certeza. O texto faz questão de contrapor essa visão. Ele descreve como seria uma IA que realmente funciona para o negócio pequeno. E as características são o exato oposto. Simples, prática, lucrativa. Algo que se instala em minutos e fica ali, rodando em segundo plano. Exato. A ideia é que a tecnologia tem que servir ao negócio e não o contrário. Ela tem que tirar tarefas do prato do empreendedor e não adicionar mais uma. Essa ideia de instalar um sistema em vez de aprender uma ferramenta é poderosa. Mas na prática, como isso funciona? A gente não precisa, no fim das contas, entender como a máquina pensa para dar as ordens certas? A analogia que o texto sugere é a da eletricidade.
A gente não precisa entender de engenharia elétrica para acender a luz. A gente só aperta o interruptor. Isso, a proposta é a mesma. O valor, segundo o material, não está em dominar a teoria dos algoritmos, mas em ter uma implementação assistida, onde o sistema é configurado uma vez para entender a voz da sua marca, seus produtos, seu público. A partir daí, o uso se torna mais intuitivo. Exato, focado no resultado. E a percepção da tecnologia muda de ameaça complicada para ferramenta de alavancagem, certo? E é aqui que o material apresenta sua ideia mais central, a grande virada de chave. Ele foca numa das tarefas mais demoradas, a produção de conteúdo, que é a dor de muita gente. E ele solta uma frase que me soou um pouco polêmica. Conteúdo não é criatividade, é método. Interessante. A gente ouve tanto sobre a importância da autenticidade, de ser criativo. Essa ideia de método não corre o risco de deixar tudo com uma cara robótica, padronizada, sem alma? Essa é a objeção mais natural e mais importante. E o texto se aprofunda nela. A proposta não é eliminar a criatividade. É o contrário, é libertá-la. Como assim? Quando a gente vê conteúdo como um ato puramente criativo, a gente fica refém da inspiração. Acorda e pensa. Sobre o que eu falo hoje. Isso gera inconsistência, ansiedade. A famosa síndrome da tela em branco, exatamente. Agora, quando vemos como um método, ele vira um processo, com etapas claras. O método define a estrutura, os porquês. Por exemplo, o método diz que toda semana você precisa de conteúdos que 1. Geram conexão, 2. Quebram objeções, 3. Apresentam seu produto. E assim por diante. Entendi. Então o método é o esqueleto estratégico. Quase como o dono de uma padaria que, em vez de esperar a inspiração para a foto perfeita do pão, ele tem um método que diz: segunda é dia de falar do valor da fermentação natural para quebrar a objeção do preço. Terça é dia de prova social, vamos postar o depoimento de um cliente. É exatamente essa lógica. A IA não inventa a estratégia do padeiro. A genialidade humana define o quê e o porquê. O padeiro decide que o tema é valor da fermentação natural. E aí a IA entra em cena. Aí a IA entra. Ela pega essa ordem e, em segundos, entrega 5 variações de roteiros para Reels, 3 opções de texto para carrossel, 10 ideias de stories sobre esse tema, tudo já no tom de voz da padaria. Nossa! A criatividade humana deixa de ser gasta na tarefa braçal e passa a ser usada para escolher a melhor opção e dar o toque final. A máquina acelera o como, liberando o humano para o estratégico. Faz todo sentido. E o material é claro. Quando essa integração acontece, 3 resultados muito práticos começam a aparecer. Ok, vamos entrar nesses resultados. O primeiro, segundo texto é: você cria conteúdo 10 vezes mais rápido e melhor. A ideia é abandonar a tela em branco. Mas a minha dúvida volta à questão da qualidade. Mais rápido, ok. Mas a gente não corre o risco de inundar as redes com conteúdo genérico? A chave para isso, de acordo com o material, está na configuração inicial do sistema. Antes de pedir para ele criar qualquer coisa, você alimenta o sistema com a essência do seu negócio. Quem é o cliente, quais são as dores dele? Isso, qual o tom de voz da marca, os diferenciais do produto. A IA, então, não cria a partir do vácuo da internet. Ela cria a partir do seu universo. Ela se torna um assistente que já te conhece. Entendi. Por isso o texto afirma que o conteúdo não é só mais rápido, mas também melhor. Porque ele já nasce alinhado com a estratégia. O papel do empreendedor vira o de um diretor de arte, um curador. Ele revisa, ajusta, adiciona uma história pessoal e aprova. Faz sentido. A energia muda. Em vez de ser o operário que cava o buraco, a pessoa passa a ser o engenheiro que aponta onde cavar. Se conectarmos isso ao quadro geral, o impacto é profundo. A energia mental, que é o recurso mais escasso de um empreendedor, é realocada. Sai do operacional. Ela sai daquela pergunta diária e cansativa, a ansiedade da tela em branco, e vai para o nível estratégico. Qual objetivo esse conteúdo cumpre na minha jornada de vendas? O foco muda da produção para o relacionamento. Ok, o conteúdo está sendo produzido de forma mais inteligente.
Isso nos leva ao segundo resultado que o material aponta. Você começa a gerar leads todos os dias no automático. Isso ataca outra dor gigantesca, que é a imprevisibilidade. Total. O texto menciona funis invisíveis que convertem pela DM. Pode explicar melhor o que seria um funil invisível? Parece coisa de filme de espionagem. É um termo interessante, né? A ideia por trás é bem prática. Um funil de vendas tradicional é explícito. A pessoa clica num anúncio, vai para uma página, deixa o e-mail. As etapas são bem marcadas. Isso, e às vezes podem gerar atrito. O funil invisível que a automação com IA permite é mais sutil, mais conversacional. Imagina que alguém reage a um story seu no Instagram. A IA pode iniciar uma conversa na DM, Agradecendo a reação, agradecendo a reação e fazendo uma pergunta aberta sobre o tema do story. Por exemplo, se o story era sobre dificuldade em organizar as finanças. a IA poderia perguntar: qual a sua maior dificuldade hoje na hora de organizar o dinheiro? Precisamente. E baseado na resposta da pessoa, a IA pode continuar a conversa, oferecendo uma dica, um conteúdo. Ela vai qualificando o interesse daquela pessoa de forma natural. Sem parecer um robô vendedor. Exato. Se em algum momento a pessoa demonstra uma dor que o seu produto resolve, a IA pode dizer: entendi. Muitas pessoas com esse desafio se beneficiam do nosso método. Gostaria de saber mais? E só aí passa para um humano. Só aí. Todo esse processo inicial acontece no automático. A pessoa não sente que caiu num funil. Ela sente que teve uma conversa útil. Isso é poderoso. Então, o sistema ajuda a criar o conteúdo, atrai a atenção e depois inicia a conversa para qualificar. Mas, e a parte que sempre consome mais energia? O fechamento, a venda. A hora do vamos ver. Exato. Como essa automação impacta isso? O material chega a prometer que é possível vender mais sem precisar ficar vendendo. Isso soa quase bom demais para ser verdade. Essa é a consequência final do sistema todo operando em conjunto. A promessa não é que um robô vai fechar uma venda complexa por você. Certo. A promessa é que quando o cliente chega para a conversa final com o humano, ele já está 90% convencido. Por causa de todo o trabalho prévio. Em posts, em vídeos. A conversa inicial na DM já filtrou os curiosos. Então, o vendedor não precisa mais começar do zero, explicando o básico do básico. Exatamente. O WhatsApp, o que antes era um gargalo de atendimento repetitivo, se transforma numa ferramenta para fechar negócios com gente que já entendeu o valor do que você oferece. A conversa humana muda de tom. Muda completamente. Em vez de ser um esforço de convencimento, vira uma consultoria final. É para tirar as últimas dúvidas, acertar os detalhes. A venda se torna uma consequência natural de um processo de confiança que foi automatizado. Então, o que tudo isso significa? Ao olhar para o material como um todo, a mensagem central é que a revolução da IA para o pequeno negócio talvez não seja sobre dominar dezenas de ferramentas. Não mesmo. Um fluxo de trabalho inteligente. A máquina assume as tarefas de escala e de repetição. Criar conteúdo, prospectar, fazer o primeiro contato, qualificar. Que são tarefas essenciais, mas que consomem um tempo e uma energia mental absurdos. Exato. E ao delegar isso para o sistema, o recurso mais valioso do negócio, que é a atenção e a inteligência do dono, é liberado. Fica livre para pensar no que importa. Esse recurso pode finalmente ser direcionado para o que nenhuma máquina pode fazer. Pensar na estratégia de longo prazo, inovar, ouvir os clientes com atenção, construir relacionamentos. A máquina cuida da operação, o humano cuida da visão. É a alocação de recursos mais inteligente possível. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Uma provocação para quem nos acompanha. O material que a gente analisou descreve um sistema onde a IA cuida da execução. Criar conteúdo, atrair interessados, qualificar conversas. Isso. Se essas tarefas operacionais forem de fato automatizadas com sucesso, qual passa a ser a habilidade mais valiosa e insubstituível do ser humano à frente do negócio? Será a criatividade para inovar em produtos que a máquina não pode imaginar? Será a empatia para construir uma comunidade tão forte que gera lealdade?
Ou será a visão estratégica, a capacidade de olhar os dados que o sistema gera e ajustar as velas, guiando a máquina na direção certa? Onde o gênio humano se torna verdadeiramente indispensável. Exatamente. Essa é a grande questão.